Então, pessoal, com o nosso fermento já pronto, depois dele ter ficado curtindo aqui por 7 dias, a gente vai fazer a primeira reforma do fermento, tá? Pra gente poder utilizar. Então, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como que faz o fermento. Então, se você não sabe, se você não assistiu, é só dar uma procuradinha. Eu vou colocar aqui na descrição o vídeo pra você assistir, pra você fazer o fermento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai abrir a garrafa, tá? Vamos abrindo aos poucos, porque como tá fermentado, então tem bastante gás aqui dentro. Então, a gente vai abrindo bem de pouquinho, porque vai subir esse fermento. Então, a gente vai soltando bem de pouquinho, porque vai subir, tá? Ó, tá ouvindo o barulho da fermentação? Então, a gente vai soltando bem devagarzinho o ar até ele sair todo, tá? Depois de aberto e saído todo aquele ar, a gente fecha. E vamos dar uma misturadinha. Aí, a gente vai ter que, como eu disse, a gente vai ter que fazer a primeira reforma, tá? São 4 reformas que tem que fazer. Então, a gente vai fazer a primeira reforma. Então, esse fermento aqui, eu vou pegar 500 ml dele pra gente utilizar pra fazer a primeira reforma, tá? A mesma coisa que a gente fizer hoje, na primeira reforma, você vai fazer por 4 dias, tá? Daí, depois desses 4 dias, a gente pode utilizar o fermento para poder fazer o pão. Aí, tem tradição, né? Tem desse fermento de Cristo, né? Que você pega uma parte da semente para você e você doa as outras 2 partes. No 4º dia de reforma, você vai fazer a primeira reforma, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e no 4º dia. No 4º dia, você vai separar a quantidade de fermento em 3 partes. Você vai ficar com uma parte para você e você vai doar 2 partes. E daí, a pessoa que pegar essa parte, ela vai fazer esse mesmo processo da reforma, tá? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Aí, no 4º dia, essa pessoa vai separar também aquele fermento em 3 partes e doar para mais 2 pessoas. Então, por isso que fala o fermento de Cristo, né? Pra gente compartilhar o fermento, né? Então, daí, o mesmo processo que você vai estar fazendo no primeiro, no segundo, no terceiro dia e no 4º dia, essa pessoa vai ter que fazer com o fermento que ela vai receber seu, tá? Então, daí eu vou ensinar agora como é que faz a reforma. E daí, como eu disse, você vai fazer hoje a reforma, aí no segundo dia vai fazer a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa e no 4º dia a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, esse fermento aqui, a gente vai pegar 500 ml dele pra gente utilizar pra fazer a primeira reforma, tá? Do primeiro dia. É bom, gente, agora ter uma bacia ou um recipiente com tampa, tá? Pra você colocar o fermento, tá? Então, aqui, ó, 500 ml do fermento, né? Aí as pessoas falam... costumam falar muda, né? Falam... Quando você já faz o fermento e depois você usa, eles falam muda semente, né? Tem vários nomes aí que as pessoas chamam. Quando vocês fizerem, vocês vão perceber. O fermento, ele vai cheirar tipo cevada, cerveja, assim, sabe? Por causa da fermentação. Com o fermento aqui, 500 ml de fermento, a gente vai acrescentar 1 colher de sopa de sal. Vamos acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. 1, 2, 3 colheres de sopa de açúcar. E vamos acrescentar 7 colheres de sopa de farinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma misturadinha, tá? Eu vou misturar com o fouet.
que fica mais fácil para poder misturar. Tem que dissolver todos os ingredientes. Então, vamos... Com ele já dissolvido, a gente vai acrescentar 1 litro de água, tá? Pode ser água em temperatura ambiente mesmo. Aí é só misturar. Aí é só misturar. Ó, já tá bem dissolvido os ingredientes. Então, o que a gente vai fazer? Essa foi a primeira reforma, tá? Então, agora a gente vai abafar. Aí, amanhã, a gente vai fazer o mesmo processo que foi feito hoje, nessa primeira reforma. Vai utilizar 500 ml desse fermento, colocar 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 7 colheres de farinha e 1 litro d'água, tá? Você vai fazer esse processo novamente, durante 4 dias, tá? A reforma vai fazer durante 4 dias. Aí, depois que fizer esse processo durante 4 dias, aí já pode utilizar o fermento para fazer o pão, tá bom? Aí, pessoal, quando vocês fizerem as 4 reformas e o fermento já tiver bom para você fazer o pão, para você sempre ter esse fermento na casa e não precisar fazer os 7 dias, deixar curtir para depois fazer as 4 reformas, daí é só você fazer uma vez na semana, você fazer um dia só, você faz a reforma e você vai armazenar na geladeira, para você sempre ter o fermento para você fazer o pão, tá bom?